Para a honra e glória do Senhor, vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Passamos hoje para o segundo capítulo. E nós vamos ler hoje apenas do verso 1 até o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 até o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. O título seria o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Pai amado, Senhor de toda glória, de toda misericórdia, nosso Pai querido, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas transgressões e nossas falhas. Pai querido, nos ensina a Tua vontade através da Tua palavra. Queremos aprender mais e mais de Ti todos os dias, Deus. Todos os dias, e sabemos quão frágeis nós somos e quantas vezes nós falhamos. Pai amado, por isso nos fortalece. Por isso, Pai, põe em nossos corações o desejo incessante de Te conhecer mais e mais. E através dos testemunhos dos Teus servos, Senhor, nós alcancemos, Pai, entendimento da Tua mensagem. Assim te peço no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém? Então vamos lá. Para podermos entender bem o contexto e também a situação em que Paulo falava, por que ele falou determinadas palavras nesses 5 primeiros versículos do capítulo 2, vai se fazer necessário que nós leiamos em paralelo com algumas passagens, para a gente entender melhor. No primeiro versículo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo fez dessa forma? Paulo anuncia que seu ministério não consiste na autopromoção do seu nome. Esse é um dos primeiros pontos. Ele se coloca de uma forma humilde, tentando anunciar ou evidenciar essa primeira característica do Espírito. Agora, por quê? De onde surgiu esse anúncio de Paulo? Porque era para ele importante que não fosse ali ensinado através de sabedoria, pois Paulo era um homem sábio, estudado e experimentado. Mas o contexto, para a gente entender um pouco, nós vamos dar um pulinho lá no livro de Atos. Para começar, capítulo 17.
No capítulo 17, Paulo estava na Grécia. Aliás, uma boa contextualização, a cidade de Corinto pertencia à província de Acaia, que também era grega. Mas Paulo, aqui no 17, vamos lá no verso 16. Ou melhor, vamos para o verso 22. Verso 16 até o verso 21, Paulo anuncia a palavra de Deus em Atenas. Atenas era um dos berços da idolatria e também da filosofia. Filosofia, de onde vem a palavra sofos usada na Bíblia, é a sabedoria dita humana. Naquele momento, determinados filósofos epicuristas, o que seria um filósofo epicureu, epicurista? Seria um discípulo de Epicuro. O que Epicuro pregava? Esse era o contexto, o que aconteceu, por que Paulo decidiu não falar com linguagem persuasiva de sabedoria? Epicuro pregava que ele cria em deuses, em seres divinos. Contudo, os mesmos não tinham nenhuma participação conosco humanos. Tanto eles não tinham acesso a nós, como nós não tínhamos acesso a ele. E eles viviam em um plano diferenciado. Por isso, ao ser humano restava a busca pelo prazer sem regras. O homem pelo homem, adorando o próprio homem. Então, eram para esses filósofos que assim pensavam que Paulo discursava a partir do verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, Areópago nada mais era do que uma espécie de tribuna ou de tribunal, um local onde pessoas se reuniam para discutir determinado assunto. Disse: senhores atenienses, eu em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Percebam a linguagem de Paulo. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Até aí. O que se percebe logo? Nós vemos um estilo de linguagem de Paulo rebuscado, sábio, eloquente, utilizando a própria religiosidade de Atenas para anunciar a Jesus Cristo. Mas como anunciar para sábios, filósofos? Eu brinco com a história do copo cheio. Como é que se pode encher um copo que já está cheio? Sabedoria humana tem essa cilada. A filosofia tem essa característica. Ao se estar cheio de algo, você quebra um princípio do serviço a Cristo, que é o esvaziar-se de si mesmo. E isso, para aqueles povos, para aqueles gregos, era algo inaceitável, impossível de se conceber. Como é necessário abandonar tudo que eu sou, o ser
para o grego, era uma das características mais fortes e mais poderosas da própria filosofia, do próprio conhecimento, o ser. Para eles isso era escândalo. E o resultado da pregação de Paulo se vê no verso 32. Porque até então Paulo falava desde o Gênesis, desde a criação, em ordem, explicando aos atenienses o caminho da salvação. Mas, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, como assim? Deus esteve aqui, foi morto por homens e ressuscitou? Que conversa mais louca! Este homem fala bobagens. Ele é louco. Logo, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso: te ouviremos noutra ocasião. Não dou nem importância porque tu está falando bobagem. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ainda houveram, contudo, homens que se agregaram e creram. Mas ainda assim, diante dessa reação, Paulo toma uma decisão, que é o capítulo 18. Ele vai até Corinto. Chegando em Corinto, ele chega com essa visão de que através de linguagem persuasiva, através de linguagem de sabedoria, não seria fácil, porque aqueles cheios não conseguiriam entender. Então é por isso que Paulo, aqui em Corinto, afirma que quando veio ter com os coríntios, não vou utilizar de palavra de sabedoria, mas de um modo simples haverei de anunciar. Para quê? Para que as pessoas entendam através de algo simples, uma característica simples, até um fruto do Espírito. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, rapidinho, eu vou ter que fazer algum passeio na Bíblia para facilitar o entendimento dessa passagem. Filipenses 2, versos 3 e 4. A ideia aqui é entender o caráter da pregação de Paulo e aquilo que ele queria ensinar de como deveria ser a pregação. Não façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, com essa ação, com essa atitude, ele ensinava mais um princípio que faz parte da sua pregação e que também faz parte da pregação de todo aquele que crê. A humildade, o descer, o ser menos para ser mais. Esse princípio da sabedoria, ele te caracteriza e te assemelha de forma direta com Jesus Cristo, já que ele foi, de longe, o maior de todos os exemplos dessa humildade, desse fruto. Podemos citar para lembrar disso, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O serviço do mais humilde, aquele que deveria ser servido, decidiu fazer o trabalho que o menor da casa deveria fazer. Sentou-se e lavou os pés daqueles que deveriam lhe dar honra. Ele, o rei, o próprio Deus.
Jesus assim ensinava esse princípio, que Paulo, ao entender, também utilizava. Nos leva agora a passar o próximo verso. Esse caráter da pregação de Paulo e como Paulo seguia. Será que Paulo seguiu realmente? Vamos aqui em Filipenses. Dá um pulinho, estou já em Filipenses, maravilha. Vamos ler do verso 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O princípio de humildade era necessário para que a cidade de Corinto entendesse. Por isso Paulo foi dessa forma tão diferente. O verso 2 de 1 Coríntios, que nós vamos agora, vai dar continuidade a esse entendimento. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e a esse crucificado. Detalhe, esse nada saber não era implicado em questão de sabedoria ou de sofos, pois a palavra era diferente. Aqui no caso a palavra para nada saber, eido. No original é nada perceber ou não prestar atenção. Paulo estava dizendo daqueles grupos citados em 1 Coríntios capítulo 1, ele preferiu nem fazer muito caso. Não vou ficar ouvindo, não vou perceber, não vou prestar atenção. Mas ao invés de prestar atenção em conceitos, ao invés de prestar atenção em sabedorias, em um que seria e um que não seria, eu decido pregar algo diferente. Cristo e este crucificado. Que menção ele faz isso? Faz menção a outra quinta-feira que nós estudamos aqui algo maravilhoso chamado a mensagem da cruz. Paulo decidira que em meio aos coríntios não usaria de nenhuma palavra rebuscada ou de nenhum estudo mais aprimorado, mas simplesmente anunciaria Cristo e este crucificado. O que isso me leva a entender? Vou te dizer o que me leva a entender de uma forma bem simples. Não é sabedoria humana que nos ensina, ou que nos coloca aos pés do Senhor, mas o simples entendimento, a pregação mais simples. Por que amamos a Cristo? Porque Ele morreu na cruz para nos salvar e pagar o preço pelos nossos pecados. Simples. Jesus Cristo sofreu, levou todas as nossas dores, transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Essa era a mensagem a ser passada, era dessa forma. Me leva a entender algo muito simples. Pregar a Cristo não é difícil. Levar a palavra de Deus não necessita de que eu me arme de um monte de conhecimentos, de um monte de diplomas.
Não estou dizendo para você não estudar, não é isso. Calma, mas a cada dom a sua função. Levar a palavra de Deus é desde o menor até o maior. Todos, uma missão de cada um, simples, fácil. Cristo e este crucificado. Dessa forma, Paulo entendia que não precisava de muita coisa. Resultado: Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando em Corinto. 1 ano e 6 meses. Vai dizer que foi só maravilha, foi só vitória? Ah, não foi não. Teve dificuldade. E muita dificuldade. Quando nós lemos o próximo verso, o verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para entender bem que temor e que tremor Paulo passava, nós voltamos ao livro de Atos, no capítulo 18. No capítulo 18 era Paulo em Corinto, anunciando a Jesus Cristo. Começou a anunciar entre os povos, entre os judeus, e os mesmos rejeitaram. E Paulo se volta aos gentios. Verso 7. Após anunciar vou para os gentios, saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que foi temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, contígua é o mesmo que vizinho. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, quando porém Galho era procônsul da Acaia, era a província do qual Corinto fazia parte, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo que este persuade os homens, olha, já mais quase 1 ano, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Só que Galho, procônsul romano, fez pouco caso. Mas isso não impediu que houvesse perseguição. Pois ainda houve até espancamentos dentro dessa perseguição. E olha só, Paulo então não usava mais de uma linguagem como ele usou em Atenas, qual ele passou tão pouco tempo, mas em Corinto ele adquiriu para o Senhor muito povo. Dentro desse contexto de perseguição, de tremor, era que Paulo estava ali, anunciando a Cristo e Cristo crucificado. É desse contexto de temor e tremor que Paulo fala. Então, sem dúvida, essa reação de Paulo se deu ao que ele viveu na Grécia.
ele falou em Atenas, falou a filósofos, e os mesmos tiveram a reação que tiveram. E por conta disso, na cidade de Corinto, ele falava diferente. Ao invés de utilizar um discurso rebuscado, utilizava um discurso mais humilde. E utilizando esse discurso mais humilde, ele encontrou uma maneira de levar a palavra de Deus. E o que isso me leva a entender de uma forma bem simples é que nem sempre é necessário muita coisa. Por que às vezes tem tanta gente com medo de levar a palavra? Concordo, sim, devemos nos preparar. Nos preparar como? Como é que eu me preparo? No discipulado eu tenho uma fala muito frequente. Eu digo que no discipulado eu vou pegar, eu chamo a Bíblia no discipulado de espada, é uma figura de linguagem. Todas as pessoas que entram no discipulado ouvem essa fala. Então, no discipulado, nós vamos fazer algo por você. Você tem uma espada. Só que a espada na mão de quem não está pronto, ela é como uma arma cega. Cega. Cega na mão de um inábil, de quem não sabe utilizá-la. E no discipulado, nós dizemos que nós vamos afiar a espada e ensinar como manuseá-la. Tem que fazer alguma coisa para se preparar para a palavra? Fácil, gente. Vocês estão fazendo agora, ó. Afiando a espada. Vindo aos cultos. Procurando os discipulados. Tirando as dúvidas. Se apegando à palavra. Querendo aprender. Buscando essa palavra. Se apropriando dela. Se apropriando dela e ensinando às pessoas aquilo que tu aprende. Pois discipular é também um convite, ou não, nem digo convite, eu digo uma intimação, a discipular também. Eu não digo convite não, é uma intimação, uma obrigação. No momento que tu aprende, tu torna-se responsável pela tua aprendizagem. E quando tu torna responsável por aquilo que tu aprende, tu deve passar para outro. Levar a palavra de Deus não é tão difícil. Resta apenas ouvir e falar. Ouvir e falar. E tal qual Deus disse a Paulo, fale e não te cale. Não tenha medo, pois o Senhor é contigo. O que me leva a entender nessa passagem de um modo bem simples é que o discurso humilde e simples de Paulo teve um efeito muito maior do que o outro. E que levar a palavra então se torna mais simples quando você simplesmente aceita que a mensagem e o centro da mensagem não é composto por sabedoria do homem, mas por palavra de Deus. Cuidado, nos leva ainda, pessoal, a tomar cuidado, tomar muito cuidado com o que tu ouve. Eu recebo todos os dias vários e vários vídeos de pregações de todas as qualidades. Algumas delas me assustam. Me assustam, pois parecem algo magnífico, lindo. Mas fogem disso. Alguns bem gritantes mesmo.
como recente, não vou dizer o nome, ouvi algo bacana. Diz assim, que o centro do evangelho é Cristo, mas o centro de Cristo é você. Então, tudo que acontece é por tua causa. Tudo, o centro de tudo é você. Você é o motivo, você é a razão. Hã? Cristo está onde? Que eu saiba, foi dito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, era para quem? Para Ele. O que eu sabia era que no mundo eu passaria por aflições, mas eu tinha que me animar, pois Ele venceu o mundo. O que eu sabia era que as provações com as quais, as tentações com as quais eu passava, provavam a Deus o valor da minha fé, que era para Ele a minha fé, na provação, muito mais preciosa do que ouro. Cuidado, cuidado com o que se disfarça de palavra de Deus, quando na verdade é sim sabedoria humana. Ismos criados a partir de devaneios de mente, de pessoas sentindo coceira nos ouvidos, procurando adaptar deuses à sua própria imagem. Isso é perigoso. É necessário tomar cuidado. Como se toma cuidado com isso mais uma vez? Frequentem. Mais uma vez, aprendam. Não se satisfaçam apenas em ler, mas investigar, prescrutar, procurar saber a verdade, querer se apropriar dela. Mas de verdade. Gente, às vezes a gente pede coisas a Deus, mas a gente não está pronto para receber. Conversamos sobre isso no discipulado terça-feira. Nós queremos coisas de Deus e pedimos, Deus, eu quero ser paciente. Aí nós esperamos que Deus não vai mandar nenhum problema para mim, que é para eu ficar tranquilo. Como é que tu vai aprender a ser paciente desse jeito? Ah, tu pediu paciência? Se prepara para a tribulação, filho. Vem com tudo, ó. Vem com força. Porque é lá que tu vai aprender a ter paciência. Ai, quer pedir a Deus fortaleza? Se prepara para a perseguição, meu filho. Não quer pedir? Está pensando que funciona como? Que Deus vai lá e vai injetar através de um ocus-pocus dentro da tua cabeça? Não, Ele vai te dar as situações necessárias para que tu aprenda aquilo que tu deseja aprender. Ah, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero aprender da palavra de Deus. Ah, mas eu quero ficar em casa, não quero sair para estudar não. Deus manda em nome de Jesus a sabedoria. Aí de repente o pastor começa a te ligar, meu irmão, olha, tem um estudo da palavra, vamos conversar aqui. Não, meu irmão, não quero ir não. Ah, meu irmão, tem escola dominical, vem aqui participar. Rapaz, vai ter um estudo tão bom, bora vir, bora participar. Quer um discipulado na tua casa? Olha, tem gente que quer vir para estudar. Bora estudar a palavra, vamos ler, vamos orar. Toda vida que tu pede alguma coisa, Deus vai te dar exatamente aquilo que tu pediu. Só detalhe. Viu? Ele sabe te dar melhor do que tu pensa. Simples. Era isso que Paulo estava entendendo aqui. Paulo estava entendendo que levar a palavra de Deus era mais fácil. Nós voltamos agora para 1 Coríntios, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder.
Aí, agora, o negócio pega. Porque quando eu fui pesquisar um pouco em demonstração de poder e do Espírito, o primeiro vídeo que apareceu, me deu uma curiosidade, porque apareceu numa série de estudos, eu fiz alguns, e depois aparece, no primeira linha no Google, geralmente aparece um vídeo, né? Uma sugestão. E apareceu lá um pastor. Eu chamei ele de pastor helicóptero. Ele pegou um paletó e começou. Eu acho que ele estava carregando ali. Depois ele... metade da igreja no chão. Metade. Te juro. Fiquei besta vendo. Cada pessoa que tocava no paletó desse homem era uma queda. E isso é demonstração de poder. Demonstração do Espírito. Este homem está cheio do Espírito. Eu vi outro, que uma pessoa cheia do Espírito. Aí o pastor disse, olha, irmãozinho ali é cheio do Espírito Santo, viu? Cheio do Espírito Santo. Ele não lê não, viu? Na verdade ele não gosta muito dessas coisas não, mas quando tu for falar com ele, tu vai ver. Aí a gente começou a falar com o irmão começou a... Aí fechou os olhos e saiu na carreira, rodando dentro da igreja, gritando. Olha como ele é cheio do Espírito Santo. Sabe onde é que nós aprendemos a ser cheio do Espírito Santo? Vocês aprenderam na escola dominical. Vocês passaram na escola dominical uma boa parte de domingos aprendendo como é ser cheio do Espírito Santo. Bora lá em Gálatas capítulo 5. De novo, vocês todo domingo estão lendo Gálatas 5. Achei tão lindo. Aí a gente vai aprender o que é ser cheio do Espírito Santo. Certa vez eu disse que ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que você ser tão cheio dele que as pessoas olhem para você e vejam ele. Simplificado. Simplificado é isso aqui, ó. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e lembrando lá do rapaz balançando a cabeça, domínio próprio. Quanto a estas coisas não há lei. Quer ser cheio do Espírito Santo? Bacana. Então tu vai ter que se parecer com ele. Os frutos do Espírito nada mais são do que o caráter do Espírito. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então tu vai ser uma pessoa amorosa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tu vai ser uma pessoa que perdoa com facilidade. Sem empecilhos. Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Legal, bacana. Os problemas não fazem com que você perca a paciência nunca, pois você é longânimo. Você é manso, você é calmo. Não se deixa levar pelas emoções, contudo se domina. Quando eu li sobre as demonstrações de Paulo, eu comecei a ler sobre a sua pregação, sobre o caráter da sua pregação. Não tem na Bíblia uma única passagem em que Paulo tenha rodopiado, gritado ou feito qualquer uma dessas coisas. Mas, pelo contrário, demonstrou poder do Espírito através de prodígios, através de sinais, através de palavra. Quer ver Espírito Santo em ação? Quer ver? Fácil. Vem aqui no domingo, quando a gente estiver pregando, e uma pessoa vem aqui para o altar e se ajoelha. Isso é Espírito Santo em ação. Não há maior demonstração de poder do que uma alma convertida. Não há. Não há maior demonstração
de ação do Espírito do que um pecador se arrependendo. Não estou falando que não existam dons, outros dons, e sim, eles existem, mas nós aprendemos que eles devem ser utilizados de forma ordeira para a edificação do corpo, para crescimento da igreja, e não para fazer bagunça. Essa passagem aqui também é usada para essas questões de poder, poder, poder. Parece até uma moeda a ser vendida. Fulano é mais poderoso que o outro. O que eu estou fazendo, Pai? Não existe isso. O Espírito Santo é o mesmo. A medição é simples. Sabe qual é? Sabe qual é a medição do poderoso? Quanto menor ele se colocar, maior ele será. É totalmente inverso. É assim que funciona. Demonstrações de Espírito, poder do Espírito, nada mais é do que isso. É óbvio que ele estava lembrando do que aconteceu na Grécia, sim, é óbvio. Mas aqui ele afirma que para alcançar as demonstrações do Espírito, você deve ser cheio do Espírito. E também que ser cheio do Espírito nada mais é do que demonstrar as características do Espírito, que são essas. Por isso, cuidado. Cuidado com o que se ouve. Cuidado. Para a gente deixar de ser levado feito menino. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 6. Versos 43 até 45. Agora nós vamos aprender quem é que ensinou a Paulo. Porque essa linguagem de frutos é tão proeminente. Agora é Cristo falando. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiro, nem abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. De que teu coração está cheio? É o fruto do Espírito que tu apresenta. Detalhe, às vezes a gente vai pensando que fruto do Espírito é parecido com o dom de Deus, e assim, cada pessoa pode ter um dom e pode não ter outro, mas fruto do Espírito é desejo do Senhor que você apresente todos. Todos, viu? Para ser longânimo tem que ser amoroso. Viu? Para ser benigno tem que ser longânimo. Tem que ter paciência para desejar o bem. Todos eles estão interligados, de modo que um leva ao outro. A boca fala do que está cheio o coração. O fruto que tu apresenta é aquilo que tu sente de verdade, aquilo que tu é, o teu caráter.
Então não adianta você abrir a boca para mim e dizer que é cheio do Espírito Santo, mas aquele irmão ali eu não falo com ele de jeito nenhum. Vem com essa conversa para mim que não tem... Não adianta para mim tu chegar aqui e falar 1000 palavras em línguas estranhas, certo? E chegar em casa tratar a tua esposa com estupidez. Sinto muito, isso aí não é fruto do Espírito, não. Você pode louvar, você pode cantar, pular, adorar e tudo. Mas se na tua vida não se apresentam esses frutos, você não é cheio do Espírito Santo coisa nenhuma. É só conversa. Não é com apresentações externas, essas coisas, não. Não é não. É teu coração mudado. É Cristo transparecendo em você. É as pessoas olhando para você através da sua ação e dizer, olha, ele é diferente. Ei, meu irmão, vem cá, tu é diferente dos outros, o que que tu tem de especial? Por que que tu é assim? Rapaz, aquele homem falou tanto de ti no trabalho e tu não revidou? Por quê? Porque você tem Cristo. E tendo Cristo, você é morada do Espírito. E sendo morada do Espírito, tais frutos aparecem em você. E aí sim, você vai levar a palavra com demonstração do Espírito e de poder. Porque aí você vai ter autoridade para falar. E tudo isso tem um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter um objetivo. Paulo sempre escreve dessa forma. Ele deixa um objetivo final. E o objetivo está aqui no verso 5. De 1 Coríntios, capítulo 2, vamos voltar até lá. 1 Coríntios, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como a gente aprendeu, cuidado para não confundir poder de Deus com essas demonstrações absurdas que nós temos visto por aí. Somos igreja de Deus, e por sermos igreja de Deus, vamos demonstrar o que o Espírito Santo é em nós, de verdade. Nossa fé deve ser apoiada naquilo que o representa. Que representa o Espírito Santo, são os frutos do Espírito Santo. O que Paulo exortava e afirmava era que a nossa fé é firmada naquilo que ele é, e demonstrada através dos frutos que o representam. Isso tudo em unidade e objetivos comuns. Certa vez me perguntaram sobre algo interessante. Pastor me ensinou que eu sou igreja. Então, se eu sou igreja, por que eu vou para a igreja? Eu não sou igreja. Então, se eu sou igreja, eu vou ficar em casa. Pastor, eu vejo tanta coisa errada na igreja. Eu ouço tanta coisa dentro da igreja. A gente lembra daquela brincadeira do copo. Quem é que lembra? Dá 10 voltas na igreja com um copo cheio e fica reparando para ver o que tu ouve. Tu não ouve, tu está centrado no copo, então centra-se em Cristo para ver se tu vai ouvir bobagem. Mas tu vai querer dar ouvido a outras coisas. Cristo é o melhor. Mas só que não tem sentido entender tudo isso e ainda assim não entender que Paulo nos exortou a vivermos em unidade, a entendermos e para poder aprender cada vez mais
da maravilha que é a palavra de Deus. Nós façamos isso juntos. Por isso, para finalizar, nós vamos lá em Efésios. Última passagem de hoje. Capítulo 4. Vamos ler só. A gente podia ler toda do 7 até o 16. Vocês podem ler em casa, vocês vão gostar muito. Mas nós vamos ler só o 15 e o 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem só cada pessoa, né? De quem cada um, não é não? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Como é que eu me edifico? Eu me edifico na cooperação de cada parte, no auxílio de toda junta, junto de todos os meus irmãos, em unidade, juntos. Se for para nos suportar, vamos nos suportar. Se for para ouvir, vamos ouvir. Se for para falar, para chorar, vamos chorar, mas vamos fazer tudo isso junto. E se for até para desentender, nós vamos nos desentender sim. Mas detalhe, o perdão tem que vir rápido. Tem que vir rápido, porque a gente não vai perder tempo que eu possa estar glorificando a Deus em comunhão com meu irmão, atrás de discussão e ficar de mal. É cooperação. Cresçamos em tudo que é o cabeça. Não tem sentido você achar que você vai ser corpo sem cabeça. Não dá. Não dá, gente. É todo mundo junto. Todo mundo junto, aprendendo, se aperfeiçoando, mostrando os frutos do Espírito, se aperfeiçoando nos seus dons. E assim nós vamos sair do jeito que Paulo aqui tenta nos exortar, com demonstrações do Espírito e de poder, mas poder real, que leva pessoas ao arrependimento, que traz pessoas que estavam condenadas ao inferno e transforma em pessoas que vão morar no céu. A missão é nossa. O privilégio de levar a palavra, esse é nosso. O privilégio de padecer pela palavra, esse também é nosso. Mas sabe o que é melhor? O galardão lá no céu também é nosso. Deus abençoe vocês para a honra e glória do Senhor Jesus.